Ok? Novamente, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de compartilhar com vocês a mensagem mais especial que nós temos na Bíblia Sagrada. A mensagem do Evangelho. Se tem uma coisa ou uma mensagem que é a mensagem mais importante que o ser humano de fato precisa, é a mensagem do Evangelho. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. O apóstolo Paulo, ele diz bem assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. São palavras maravilhosas do apóstolo Paulo. Ele está escrevendo à igreja de Roma. Roma era conhecida ali onde as pessoas discursavam seus melhores discursos, falavam das coisas mais belas e mais profundas. Porém, o apóstolo Paulo, ele não tem outra mensagem a falar senão do Evangelho. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Mas por que Paulo não se envergonha do Evangelho? Porque Paulo tem a consciência de que essa mensagem é a mensagem de que o povo precisa ouvir. Se Paulo estivesse no melhor, ou em qualquer festa, em qualquer situação, se ele tivesse que anunciar uma mensagem, ele anunciaria o Evangelho. E é por isso que eu também faço isso. Mas você deve estar se perguntando: mas pastor, o que é o Evangelho? Vamos tentar aqui correr rapidamente, dar uma esclarecida. Talvez você já tenha ouvido o Evangelho, ou parte do Evangelho, mas a ideia aqui é nós tentarmos condensar a mensagem toda e te dar o que significa o Evangelho. O Evangelho, na verdade, significa boas notícias. As boas novas de Deus para o ser humano. São boas notícias, mas, pastor, por que são boas notícias? Por que de fato são boas notícias? Por que de fato as pessoas se tornam cristãs e elas têm toda essa esperança no Evangelho? O que de fato está por trás dessas boas notícias? Bom, essa notícia ela pode ser separada em 4 citações: Deus, homem ou ser humano, Cristo e uma resposta. Então Deus, o homem, Cristo e uma resposta. Deus, porque Deus é amor, Deus é santo, Deus ele é justo, o caráter dele é íntegro, não há maldade, não há trevas nenhuma no caráter de Deus. E ele criou a humanidade. Foi Deus quem criou toda a humanidade. Ele criou a humanidade, ele criou toda essa terra. E diz o texto final de Gênesis capítulo 1, que tudo que ele criou era muito bom. Deus nos criou muito bom. Deus fez sua criação de uma forma magnífica. Nós somos criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Porém, nós vamos ver que a situação muda em Gênesis 3, porque o homem, o ser humano, os primeiros seres humanos da face da terra, Adão e Eva, eles acabam pecando. Eles se rebelam contra Deus, eles se rebelam contra a santidade do seu Deus. E você deve estar falando: mas pastor, o que isso tem a ver comigo? Se Adão e Eva pecou lá atrás, por que isso reflete na minha vida também? Porque Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Por quê? Porque nós também somos pecadores. Se não pecamos em pensamento, pecamos em ações, se não em ações, no que ouvimos, enfim, somos pecadores também. E o resultado do pecado foi a separação de Deus. Morte espiritual, morte eterna. A humanidade se tornou culpada diante de Deus. Efésios 2:12 diz que o mundo ficou sem esperança. Mas como podemos então sofrer pela eternidade por conta de um pecado feito lá no início? É uma pergunta que as pessoas se fazem. E aqui surge
um grande dilema, né? Nós podemos sofrer por esse pecado, ou podemos sofrer eternamente pelo nosso pecado, porque nós pecamos contra um Deus eterno. E um pecado contra um Deus eterno merece a punição eterna. É equivalente. Porém, há um grande dilema: como Deus pode continuar sendo justo e ao mesmo tempo perdoar aqueles que justamente deveriam ser condenados? Como isso pode acontecer? Isso é o maior dilema da história. O maior dilema filosófico que você pode imaginar da história. Como Deus pode continuar sendo justo e ainda poder perdoar pessoas, homens e mulheres, que merecem a condenação? E a resposta está no amor de Deus. A resposta está na graça de Deus, onde o próprio Deus, ele se fez justiça por cada um de nós. Ele se fez justiça. João 3,16. Quem nunca ouviu esse texto, né? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, ou melhor, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho a esse mundo, para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, não seja condenado, mas tenha o quê? A vida eterna. A vida eterna. Ele enviou Jesus Cristo. Jesus é plenamente Deus, plenamente homem. Ele se destituiu da sua glória e se fez homem para nos salvar. E a pena que nós merecíamos, ele sofreu no nosso lugar. Jesus Cristo. Ele sofreu a pena no nosso lugar. O justo pelos injustos. Assim nosso pecado foi punido em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para que assim houvesse perdão para nós. Jesus foi humilhado, por fim ele foi morto, e ao terceiro dia Jesus ressuscitou dos mortos, confirmando que ele obteve de fato vitória sobre o pecado. Ele foi o vitorioso, o nosso herói. Há muitos heróis aí, né, que são colocados nas nossas TVs, mas o maior herói de todos é o Senhor Jesus Cristo. Amém. O que ele fez por nós é diferente de tudo. É eterno. É o que decide o seu destino eterno. É o que Jesus fez. Mas alguns vão questionar: mas pastor, novamente, como a morte de um homem pode ser suficiente para pagar pelo pecado de muitos, pelo pecado de muitas pessoas? Acontece que Jesus, como eu disse, ele não é um homem comum. Jesus também é Deus. Jesus é Deus em forma humana. Jesus é Deus. E por isso, o sacrifício dele é mais suficiente do que todo sacrifício que possa se fazer pelo pecado humano. Se colocar a humanidade numa balança, numa parte de uma balança, e Jesus Cristo na outra parte, Jesus Cristo pesa mais. Porque ele é Deus. Porque ele não é um ser humano comum. E se você crê nele, você recebe de fato essa justiça, a vida eterna, o perdão dos seus pecados. Essa é a resposta. Nós falamos sobre Deus, quem é Deus, o que o homem fez, o que o Cristo fez por nós. E isso exige uma resposta. A resposta ao que o Senhor, a graça que o Senhor derramou por meio de Cristo. E essa resposta ela tem que ser expressada por, preste atenção nessas palavras, arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Temos que reconhecer que de fato nós quebramos todas as leis de Deus. Quem aqui nunca mentiu? Quem aqui nunca falou mal de alguém? Quem aqui nunca teve um pensamento errado sobre alguma coisa? Quem aqui nunca pecou? Nós devemos reconhecer que nós somos pecadores. Mas devemos nos arrepender dos nossos pecados e crer na pessoa e na obra de Jesus Cristo, que é suficiente para nos salvar. Amém. Nós devemos crer. Então teremos reconciliação eterna com Deus. É isso que significa crer em arrependimento e fé. Através de uma decisão sincera, que a sua vida pode ser mudada para sempre. Se seu caminho era terminar em condenação eterna, agora Deus oferece salvação e vida eterna. Se arrepender,
e ter fé em Jesus é o que pode mudar a sua vida agora mesmo, para sempre. Decidir o seu destino para sempre. Resumindo, em resumo aqui, esse é o Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Não tem que colocar mais e não tem que tirar. Esse é o Evangelho. É o amor de Deus derramado por meio do seu Filho Jesus para nos resgatar. Para resgatar a humanidade. Jesus disse em João 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se Jesus diz que Ele é o único caminho, que Ele é a única verdade, que só Ele quem dá a vida e que não há outro meio de alcançar a Deus senão por meio dEle, por que tentar outro caminho ainda? Se arrependa e creia em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo. Talvez você esteja com o seguinte pensamento: será que isso que esse pastor está falando é verdade? Será que de fato é verdade? Não, Deus é amor. Eu duvido que Ele não tem um cantinho para mim lá no céu. Eu duvido que Ele não separou um lugarzinho para mim lá. Ele me ama. Afinal, eu não sou tão mal assim como certas pessoas. Mas como eu estou aqui no intuito de esclarecer de fato o que é o Evangelho, eu quero dizer que Deus não é só amor, Ele também é justiça. O versículo 17 de Romanos, a qual nós lemos, diz que porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Olha que interessante. A justiça de Deus requer que haja pagamento pela penalidade do pecado. O amor de Deus deseja que todos sejam salvos, restaurados à comunhão com Deus. E eu não tenho outro exemplo maior, onde foi feito amor e justiça, no mesmo evento, senão na cruz do Calvário. Aonde ali Jesus pagou pelos nossos pecados e ao mesmo tempo se entregou voluntariamente por amor a nós. Amor e justiça juntos, num único ser, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu quero ilustrar uma história rapidamente para você talvez entender um pouco melhor o que eu estou dizendo. Houve um homem que ele cometeu os maiores crimes já vistos, e ele é preso, e ele é condenado à cadeira elétrica, a pena de morte da cadeira elétrica. Ele está preso então na escuridão da cela, numa cela escura, aguardando a sua execução. Quando então um raio de luz reflete na porta da sua cela, quem é? É o carcereiro. E o carcereiro ele tem uma carta. E o carcereiro entrega essa carta a esse homem, e o título da carta é: Eu te amei, eu te amei. E o homem começa a ler, e de repente lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto, e ele começa a gritar: eu mereci a morte, a condenação, eu sou um criminoso. Ele começa a dizer assim, gritar assim, ao ler a carta. Dali uns instantes, quando ele se acalma, então ele se acalma, chegam os policiais e o libertam e diz: você está liberado. Você vai ser liberto agora, você não vai ter que passar mais por pena de morte, cadeira elétrica. A grande pergunta que fica nessa história é: o que estava escrito naquela carta que mudou totalmente a história desse homem? O que estava naquela carta que mudou a história desse homem, a vida dele? Por que ele fez isso? Por que aconteceu essa libertação com ele? Acontece que estava escrito na carta que uma outra pessoa havia morrido no lugar dele. Uma outra pessoa se sacrificou na cadeira elétrica por ele, para que ele pudesse ser liberto, para que ele pudesse ser livre daquela condenação. E estava escrito no final da carta que sua missão era satisfazer a justiça em amor pelo perdido. E a sua vontade era que aquele criminoso se arrependesse e agora passasse a andar na justiça. A justiça então foi satisfeita, a vida do criminoso foi transformada, ele se arrependeu de tudo o que havia feito e começou a viver uma nova vida, em gratidão àquele que havia morrido por ele. Da mesma forma, todo ser humano tem que ter essa mesma gratidão e entender o que Jesus fez por ele. Ele morreu no seu lugar. Hoje você deve ter uma vida transformada por fé nele e viver em gratidão ao que ele fez por você. Queridos, eu estou aqui hoje como aquele carcereiro.
a carta que eu tenho a te entregar, também está escrito: eu te amei. Eu te amo. É o que Deus está falando para você nessa tarde. E se você quiser de fato desfrutar do meu amor intensamente, ter salvação, vida eterna, creia em Jesus Cristo. Amém. Creia em Jesus Cristo. Você deve estar dizendo: pastor, é um absurdo, eu faço bem, eu faço tanta coisa boa, eu ajudo as pessoas. Porém, não é as suas obras que te levam para o céu. É o que Cristo fez por você que te leva para o céu. Amém. Houve uma entrevista, onde o entrevistador ele reuniu 3 tipos de pessoas nas 3 grandes maiores religiões do mundo. E ele chega ao judeu ortodoxo e pergunta: se você morrer hoje, para onde você vai? E ele responde: eu vou para o paraíso, porque eu amo a lei do Senhor, eu sou um homem justo, eu faço caridade, eu estudei a lei, eu amo a justiça. Ele diz. E o repórter diz: ok. E então o repórter vai e faz a mesma pergunta ao muçulmano. E o muçulmano responde e diz que ele vai para o paraíso, porque ele diz amar o Alcorão, eu fiz as peregrinações, várias orações, eu dei esmolas aos pobres, eu sou um homem justo. O repórter diz: ok. E então ele vai para o cristão. Ele vai até o cristão e faz a mesma pergunta: se você morrer hoje, para onde você vai? E o cristão diz: eu creio que eu vou para o céu. Ok, mas e as motivações? Bom, é porque eu nasci em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, eu quebrei cada mandamento dado por Deus. Eu fui achado completamente injusto diante de Deus, sem mérito ou valor. Eu não mereço, eu mereço a condenação, o mais terrível julgamento. E o repórter, então, ele fica sem entender, gente. Mas como assim? Por que você está respondendo isso? Todos falaram que fizeram muitas coisas para ir para o céu. E você diz que você é dessa forma e você acha que vai receber o céu? Então ele diz, ele responde ao repórter, ele vê a oportunidade, ele sorri e diz: porque eu vou para o céu confiando não nos meus méritos, não no que eu faço, mas no que Jesus Cristo fez por mim. Amém. Amém. Eu vou para o céu não porque de fato eu sou uma boa pessoa, é porque eu sou uma má pessoa e eu confio no sacrifício de Jesus para o perdão dos meus pecados. É por isso que eu vou para o céu. Qual dos 3 entrevistados deu glória a Deus? Certamente aquele que entendeu e creu no favor imerecido de Deus, na graça de Deus que há em Jesus Cristo. Não depende do que você faz ou deixa de fazer. O texto termina, né? De fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O verdadeiro justo não é aquele que faz as maiores obras. O verdadeiro justo é aquele que confia plenamente em Jesus. Ele anda confiando em Jesus. Você é um desses? Essa é a pergunta final. Você é um desses? Se não é, por que não passar a ser hoje? Por que não passar a ser hoje? Aquele que tem Cristo tem tudo, mas aquele que não tem Cristo nunca teve nada de eterno na vida. Porque somente o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Foi o que Paulo afirmou aqui em Romanos 1,17. Se você não tem salvação, me desculpe, mas você não tem nada de tão valioso assim. Tudo se limita ao aqui e agora. Tudo se limita a essa terra. Você de fato talvez não tenha certeza do que vai acontecer após a sua morte, se você não tem Jesus. Mas se você tem Jesus, você de fato tem tudo. Você tem a eternidade. Você tem a verdadeira vida a desfrutar com Cristo. Amém, meus queridos? Essa é a mensagem do Evangelho e era isso que eu queria compartilhar com vocês. Creia em Jesus. Creia em Jesus e viva eternamente. Amém?